E Deus, querido, Ele é Deus. Deus é Deus, e sendo Deus, querido, Ele é totalmente diferente de nós. Totalmente, querido. E geralmente nós caímos no erro quando tentamos comparar Deus conosco, querido. Sabe? Nós pensamos assim, nós achamos que Deus vai ter uma determinada atitude, sabe? Simplesmente porque nós olhamos para nós, nós temos determinada atitude quando estamos envolvidos em determinada circunstância. Aí, Deus, querido, Ele é totalmente diferente de nós. Não é como nós, querido, sabe? E nós temos essa tendência de cair no erro. Porque Ele diz, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os teus caminhos, sabe? E Ele fala, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, muito mais altos do que os seus. E assim os meus pensamentos, o meu pensamento é muito mais alto do que o de vocês. E Ele fala mais, olha, o Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, e Deus vê o coração, querido. Sabe? É totalmente diferente de nós, querido. Nós não podemos ter uma atitude baseada naquilo que nós olhamos nas coisas, querido. Sabe? O que nós observamos nas pessoas é totalmente uma loucura da nossa parte, querido. Só que Deus pede para a gente conhecê-lo. É um mandamento do Senhor conhecer a Deus. Na verdade é um privilégio conhecer a Deus, sabe? Conhecer a Deus e ter comunhão com Ele é a razão da nossa existência. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, Ele fala assim, olha, e a vida eterna é que te conheça como o único Deus verdadeiro, sabe? É conhecer a Deus. E como conhecer a Deus, querido? Se os pensamentos deles não são os nossos pensamentos, como é que eu vou conhecer a Deus se os caminhos do Senhor não são os meus caminhos? Como é que eu vou conhecer a Deus, querido, se Deus não vê como eu vejo? Se Deus está muito além de mim, como é que eu vou conhecer a Ele? Eu sei que a vida eterna é conhecer a Deus. Eu sei que é um mandamento, eu sei que é um privilégio, eu sei que a nossa existência é necessário, nós somos criados para ter uma comunhão com Deus, querido, mas como é que eu vou conhecer a Deus? Sabe? Se Ele é tão elevado, se Ele é tão acima, sabe? Ele está além de nós, e nós vamos conhecer a Deus, querido, se Ele se revelar. Se Ele quiser ser conhecido. Porque se Ele não quiser ser conhecido, jamais nós poderíamos conhecer a Deus pelos nossos cinco sentidos, ou pela nossa razão, nossa mente, sabe? Porque Deus, querido, não é como nós, não tem nada a ver conosco, querido, sabe? E maravilhoso seja o Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele quer ser conhecido. Só que Deus se revela para nós, querido, de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele se revela para nós de maneira inesperada. Não é da maneira que o homem espera. Não é da maneira que a pessoa espera. É da maneira dele. Deus quer ser conhecido. Só que é do jeito dele. E Ele vem de uma maneira que nós não esperamos. Sabe? E por isso que acontece todo tipo de rejeição, todo tipo de falta de entendimento, porque às vezes nós estamos na igreja e não conhecemos ainda a Deus, que do mundo não conhece a Deus, mas nós que somos do Senhor, não conhecemos o Senhor, querido. E por isso eu quero falar um pouco, querido, agora com vocês sobre o Deus oculto, que está lá em Marcos 9:31, né? Marcos 9, versículo 31, diz assim, amado, vou ler para ganhar tempo. Diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo.
sabe? Ora, se os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e se Deus não vê como nós vemos, como é que nós vamos conhecer a Deus, né? E Ele vem e Ele é o Deus oculto, Ele é Deus que se manifesta, querido, onde nós não estamos procurando Ele. Porque Jesus, querido, Ele fala de coisas e os discípulos não entendem. Quantas vezes Ele falou da cruz, da morte, da ressurreição, e os discípulos falam depois assim, e eles não compreendiam aquilo que Ele falava, sabe? Aí está, querido, porque dia 31, sexta-feira agora, foi dia da Reforma Protestante, onde um homem sozinho, querido, começou uma reforma na igreja. E esse homem, ele diz a respeito de Deus, ele diz assim, Lutero, Martinho Lutero: Deus jamais deve ser conhecido pelas circunstâncias. As circunstâncias frequentemente são confusas e algumas vezes negativas. Não iremos entendê-lo a menos que procuremos por Deus onde Ele está mais escondido, nas sombras escuras da fraqueza aparente e derrota que envolveu a morte de Cristo na cruz. Os discípulos no caminho de Emaús, sabe? Depois que Jesus morreu na cruz, eles estão tristes, eles estão cabisbaixos, eles estão preocupados, querido, porque eles não entendem a cruz, eles não compreendem a cruz de Cristo, querido, sabe? E é isso que repetidamente o Senhor fala da morte dele, fala da cruz, fala que ele vai morrer, e os discípulos não entendem, e às vezes nós não entendemos a cruz, querido, porque nós esperamos um Deus glorioso, nós esperamos que Deus se manifeste de maneira poderosa aqui na terra, querido. Mas Jesus vem falar de morte, e quando ele fala de morte para Pedro chama ele de canto e fala: não, Senhor, isso de modo algum vai acontecer. Também não entendendo nada, querido, também não compreendendo nada, querido, sabe? E quantos textos falando dessa falta de compreensão, e às vezes nós, querido, tantas vezes na igreja não entendemos a cruz de Cristo, porque a palavra do Senhor, querido, Ele vem nos revelar, né, essa cruz que desde o Antigo Testamento está sendo anunciado, e ali que nós vamos conhecer a Deus, ali onde as pessoas olham e não vê nada de Deus, sabe? Ali a gente só olha a fraqueza, nós só olhamos a derrota, nós só olhamos uma pessoa morrendo, sabe? E as pessoas olham e ficavam esperando, porque a narrativa da cruz é que todos ficaram ao pé da cruz olhando para a cruz, querido. Eles esperavam Deus. Cadê Deus? Por que Deus não age? Sabe? É isso que muitas vezes, quando as pessoas viram Paixão de Cristo lá do Mel Gibson, querido, e as pessoas, não, mas as pessoas vão se converter, porque eles olhavam, querido, e via simplesmente uma boa pessoa, sabe? Sendo morta. Um bom mestre, um profeta, né? Sendo morto. E todos esperavam: por que Deus não age? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não aparece? As pessoas zombavam dele, falaram: olha, se tu é o Cristo, desce daí, se tu é ele, desce, seja glorioso, seja majestoso, seja poderoso, sabe? E que nós vemos, querido, uma fraqueza. O que nós vemos, querido? Vergonha. O que nós vemos, querido? Derrota. Onde está Deus nisso? Onde está Deus na cruz, querido? Nas trevas, porque fala que as trevas tomaram conta, sabe? Onde está Deus? A pergunta não quer calar, querido. Onde está Deus nisso? Deus está pendurado na cruz. Deus está sangrando. Deus está ali. Só que ninguém vê. Meu Deus. Ninguém sabe. Cadê? Só que ele está pendurado, né? E ninguém compreende a cruz, ninguém entende. Por isso que Isaías 53 diz assim, Isaías 53 versículo 1 diz assim:
Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando a palavra do Senhor fala assim, o braço do Senhor, ele quer dizer que Deus, né, intervém na história pessoalmente. Quando fala assim, o braço do Senhor abriu o mar vermelho, fala que o próprio Deus abriu o mar vermelho. Quando fala assim, o braço do Senhor, né, tirou o povo da escravidão do Egito, quer dizer, o próprio Deus foi lá e tirou eles. E agora Isaías fala assim, antes de falar de Jesus Cristo, do servo sofredor, ele fala: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele está falando: Senhor, quem creu que Jesus Cristo era o braço de Deus na história? Quem foi manifestado que Jesus Cristo era o braço do Senhor na história, intervindo na história, querido? Sabe? Quem é que creu que ali era o Deus, era o braço de Deus? E ele não era só o braço de Deus, era o braço forte de Deus agindo na história. Isaías fala, antes de começar a falar do servo do sofredor, né? Ele foi subindo como um renovo, como raiz de terra seca, que nós não vimos nada, nenhuma beleza aparente. Quem creu que Jesus Cristo era o braço de Deus? Ali estava Deus, e ninguém viu. Ali estava Deus, e nós esperávamos uma intervenção do céu, algo glorioso. Mas por que Deus é assim? Porque Deus se manifesta de maneira fraca, de maneira vergonhosa, de uma fraqueza tão grande, em uma derrota tão grande, querido. Sabe? É porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. É porque Deus não vê como o homem vê. Porque se nós somos de Deus, nós queríamos o quê? Algo glorioso, algo pomposo. Deus descendo glorioso, como Satanás falou: pula daqui, pináculo. Né? Está escrito que os anjos do Senhor vão te sustentar para que não tropece em pé. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, mostra a todo mundo que você é Deus, querido. Mas Deus no caminho totalmente inverso, né? E ali que está Deus, querido, nas sombras, né, da cruz de Cristo, morrendo, né, na maior fraqueza, na maior derrota, né, para mostrar que ali estava o braço de Deus. Por isso, querido, eu quero apresentar para você a teologia da cruz. A teologia da cruz que vai nos ensinar não só a crer no Evangelho, não só a conhecer Deus, mas vai nos ajudar a viver uma vida que glorifica a Deus. Por isso, querido, você tem que conhecer a cruz de Jesus Cristo. Você tem que conhecer a teologia da cruz, querido, que eu vou começar a mostrar para você, que está lá em 1 Coríntios, versículo 1, mas capítulo 1, versículo 23. E diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus vai no caminho, querido, oposto do que os homens esperam. Ele vai totalmente ao contrário do que as pessoas, porque o ser humano, ele foi contaminado com o pecado. O pecado, aquele fermento maligno que leveda toda a massa, como diz o Senhor, querido, ele contaminou todo o ser humano, sabe? Então Deus, sendo Deus, ele age de maneira diferente do que o mundo exige que ele deve agir. Não é assim? Deus mostra agora o seu poder. Não é assim que ele faz com Deus? Deus, agora é o momento, manifesta a tua glória, manifesta para que todo... A gente faz exigências com Deus, querido. Não é assim que diz o versículo 22? Porque o mundo, querido, ele está dividido em duas partes, como diz o versículo. Um pede sinal, e o outro, ele pede sabedoria. Versículo 22: porque tanto os judeus pedem sinais,
como os gregos buscam sabedoria. É assim que toda a raça humana. Uns que exigem Deus, me dá um sinal. Eu vou só crer se eu ver um sinal glorioso, se eu ver um milagre estupendo, aí eu vou crer. Não é assim que as pessoas fazem com Deus? Né? Ou a outra parte, mostra um sinal de sabedoria. Não quero sinal de milagre. Eu quero uma prova de sabedoria, algo que vai provar o meu intelecto que o Senhor é Deus. Me dá uma evidência, algo da sabedoria, que vai tirar todo o argumento contrário que o Senhor é Deus. Prova através de sabedoria para mim. Prova através de argumentos concretos e racionais que o Senhor é Deus. Eu quero uma prova racional, uma prova de sabedoria. Mas outro falou, não, esse negócio de prova de sabedoria não é comigo, não. Não quero nada disso, eu quero um sinal. Mostra agora, sabe? Mostra a tua glória, mostra o seu poder, mostra, eu quero um sinal. Não é assim a confrontação de Jesus com os judeus, com os fariseus? Mostra um sinal, mostra que o Senhor é Deus, né? Dá um sinal glorioso. O outro pede, não, mostra a tua sabedoria, mostra através de argumentos racionais que o Senhor é Deus, né? Que tu és o Messias. Mas o Senhor, querido, Ele não cede às exigências do mundo. Ele não vai ceder àquilo que o mundo faz, querido. O mundo é assim. Uns pedindo sinais e outros pedindo sabedoria. Deus, porém, Ele dá não algo menor, Ele dá algo maior. Para aqueles que pedem sinais, para aqueles que pedem sabedoria, Ele não dá algo menor, Ele dá algo maior. Ele fala, nós pregamos a Jesus. Aleluia. Sabe? A manifestação do poder de Deus para aqueles que pedem poder, ele fala, eu apresento meu filho, Jesus Cristo. E para aqueles que pedem sabedoria, ele fala, eu apresento Jesus. E para aqueles que querem sinal, ele fala, mas isso é um escândalo. Como Jesus é um sinal de poder? Um ser humano, um homem é sinal de poder. E os outros falam, mas isso é loucura. Como? Jesus é o sinal da sabedoria de Deus. Por isso que o mundo, ele vai achar em Deus um escândalo em Jesus Cristo, ou vai achar em Deus uma loucura, porque é totalmente contrário dos padrões que Ele exige. O mundo está aí pedindo, mostra um sinal, mostra sabedoria, mostra um sinal, mostra sabedoria, mostra o teu poder. Deus não cede a isso, querido, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? Versículo 25. E a fraqueza de Deus, querido, é mais forte do que os homens, sabe? Um teólogo chamado Mark Sharp, ele diz assim, Deus trabalha com o oposto. Ele faz algo surgir a partir do nada. Ele ganha quando perde. Ele nos exalta quando nos humilhamos. Ele transforma a sexta-feira da paixão em domingo da ressurreição. Ele age de maneira oposta ao que a humanidade espera, segundo a lógica que um Deus onipotente agiria. Ele não vai ceder aos padrões do mundo, ele vai totalmente ao contrário daquilo que o mundo espera, sabe? Totalmente ao contrário. Aqui nos é revelado o caminho da salvação, querido, né? E o caminho para a vida cristã. Deus trabalha através de paradoxos. Deus vai sempre trabalhar através dos paradoxos. Por isso que a demonstração de poder e de sabedoria da parte de Deus, querido, é Jesus. É Jesus. Para aqueles que pedem, mostra o poder, querido. Quando falar para você, mostra que o seu Deus é Deus, mostra o poder. Ele fala, Jesus Cristo. Ele é o sinal do poder de Deus. Aí mostra a sabedoria de Deus para mim, já que o seu Deus é Jesus Cristo. É a sabedoria de Deus, né? Porque aprove, foi do agrado de Deus salvar através da loucura da pregação. Deus vai salvar através da loucura e da fraqueza.
não vai salvar através do poder e da glória que os homens esperam, né? Deus trabalha com paradoxo, ao contrário daquilo que o homem espera, totalmente com verdades que parecem que contradizem uma a outra, sabe? Mas Deus não vem como Deus, mas sim como um homem fraco, sabe? Sem sabedoria para o mundo, para vencer um inimigo poderoso. Deus não usa o poder dele, sabe? Deus vai usar a fraqueza dele, porque a fraqueza dele é mais sábia do que os homens, é mais forte do que os homens. E a sabedoria de Deus é muito mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Por isso que para vencer um inimigo poderoso, querido, ele vem em fraqueza. Ele vem em fraqueza para nós, querido. Né? Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Deus, né? É isso que nós pregamos a Jesus Cristo, esse crucificado. É sempre assim, querido. Se você quer pregar o Evangelho, você tem que anunciar Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a manifestação da sabedoria de Deus e do poder de Deus, querido. Onde os homens olham e vê fraqueza e loucura, porque foi da vontade do Senhor, querido. Deus vai vencer um inimigo poderoso chamado morte, pecado, Satanás, sabe? O mundo, através da sua fraqueza, da vergonha, da derrota, querido. Porque Ele é Deus. Ele está mostrando o caminho para nós, querido, sabe? De salvação. O mundo está procurando um Deus onde Ele não se revela. Não é verdade, querido? Quantos testemunhos gloriosos que nós vemos? Não é verdade? E Deus, querido, muitas vezes eu vejo na verdade um testemunho, né? Que através de tantas forçações. Mas em Isaías 53 também, no versículo 2 diz assim: porque fui subindo como renovo perante ele como uma raiz de terra seca, mas não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. As pessoas olham para Cristo, querido, é como a raiz de uma terra seca. Já viu? Raiz de terra seca, tudo feia, né? E agora está mais fácil porque não está chovendo, você consegue ver as raízes, né, das árvores. Às vezes ainda tem um pouco de água na raiz, ainda fica bonito, mas numa terra seca, que fica mostrando assim uma aparência feia, né, de morte, porque está morrendo. E ele fala que não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, né? Não conseguimos ver Deus nele, né? Jesus Cristo, sabe, apanhando, sendo chicoteado, sabe, sofrendo aquilo que a gente viu, lemos nas Escrituras, todo o caminho de escárnio, de vergonha, até chegar na cruz e depois crucificado, na maior vergonha, porque, sabe, ele era crucificado nu, a pessoa, sabe, coloca o pano para os filmes, mas ele é nu, e a cruz não é alta, sabe, como mostra, a cruz é baixa, para que as pessoas passam e vejam a pessoa ali sofrendo, totalmente nu, sabe, pregada na cruz, sangrando, sabe, morrendo, sufocada no seu próprio sangue, o pulmão vai enchendo de água, sabe, e sangue, e naquele calor, imagina que a pessoa leva 6 horas para morrer, 6 horas para morrer, ali pendurado, sabe, não morre na hora, sofrendo, e as pessoas não estão vendo Jesus ali, não estão vendo Deus ali, porque nós queremos um sinal glorioso, nós queremos o poder, nós queremos o poder, a sabedoria, a glória, e Deus não vai se revelar nessas coisas, querido. Você não vai encontrar Deus ali, na glória, no poder, na majestade. Primeiro é o sofrimento, primeiro é a loucura, primeiro é a fraqueza, querido, sabe? É a demonstração de sabedoria e de poder. Jesus vem com demonstração de loucura e de fraqueza.
porque não sabemos nada de Deus. Nós não sabemos nada de Deus. Muitas que as pessoas têm são ideias passadas de uma pessoa para outra do que é Deus, sabe? Daquilo que é superstição, daquilo que é tradicional, que a pessoa fala: Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim, Deus, Deus e Deus e Deus e Deus e Deus, sabe? E as pessoas não conhecem nada. Eles não conhecem nada, querido, da força que vem da fraqueza. Não conhecem nada, querido, da vida que vem da morte. Não conhecem nada da sabedoria que vem da loucura e da glória que vem da humilhação. Por isso que Deus mostra o caminho, querido, através de paradoxo, querido. Porque Jesus Cristo está falando: olha, lá que a gente leu, porque ele ensinava para os seus discípulos, né? O Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. Paradoxo, querido, é uma declaração que parece contraditória, querido, mas na realidade, querido, apresenta uma verdade profunda. A Bíblia está cheia de paradoxos. Temos que confiar, uma outra citação lá do Marx, ele diz assim: temos que confiar que o Deus que nos leva à sexta-feira santa de dor, de rejeição, de derrota, também nos levará para o domingo de Páscoa da ressurreição e vitória e contentamento e assegura bênção e libertação. A Bíblia está cheia de paradoxos, sabe? Porque ele fala: vai pelo caminho oposto. Você quer conhecer a Deus? Não procura na glória, não procura na sabedoria, não procura no poder. Vai ao contrário. Vai, pega o caminho oposto. Ele está falando para nós. Em Lucas 18, 14, você não precisa abrir o código para dar ponto para vocês. Diz aqui um paradoxo para a gente entender. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você vê que é o oposto. Ele fala: porque você quer ser exaltado, você quer ser exaltado, então se humilhe. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, querido, porque Deus vai exaltar ele. Ele não está falando que as pessoas vão te humilhar. Você tem que se humilhar na presença de Deus. Porque enquanto você se exaltar na presença de Deus, o próprio Deus vai te humilhar. Mas quando você se humilha na presença do Senhor, o próprio Deus vai te exaltar. Então ele está falando: você quer ser exaltado? Não procure o caminho da exaltação, procure o caminho da humilhação. É o contrário, querido. Vai ao contrário. Lucas 22, 26 diz assim: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige, que governa, seja como o que serve. Porque havia uma discussão entre os apóstolos quem seria o maior, sabe? E Jesus falando: o reino de Deus não é assim. O menor, se você quer ser o maior no reino de Deus, você tem que ser o menor. Se você quer governar, então você vai ter que servir. É assim, querido, que funciona o reino de Deus. Se você quer ser o maior, então você tem que ser o menor. Porque então Deus vai tornar você grande. Mas se você quer governar, não procure o caminho de governar, de dominar as coisas. Procure o caminho do serviço. Sirva aos teus irmãos, sabe? Aprenda a servir, porque quando você serve, Deus te coloca você no governo, sabe? Para dirigir, para controlar as coisas, querido. Porque enquanto você procura o caminho de ser o maior, Deus vai fazer você menor. Mas quando você procura o caminho de ser menor, o próprio Deus vai colocar você no lugar de ser maior. Enquanto você procura o caminho de governar e dominar as coisas, Deus vai transformar você em servo de todos.
Mas quando você procura o caminho de servir a todos, Deus vai colocar você no governo. Você vê que é sempre assim, é o contrário. Mas nós somos crianças, nós somos mimados, a gente pensa que é o contrário, que nós queremos governar, nós queremos ser o maior, nós queremos exaltação, e Deus fala, vai ao contrário, porque eu não faço. É sempre assim, querido, vai pelo caminho oposto. Ele diz em Mateus 10:39, quem achar a vida vai perdê-la, e quem todavia perder a vida por minha causa vai achar. Glória a Deus! Você quer, ele está falando, aquele que achar sua vida vai perder. Sabe, eu quero viver a vida. Sabe que as pessoas não querem viver a vida? Eu não vou para a igreja, sabe, ficar lendo a Bíblia, ficar, sabe, cultuando. Eu quero ser livre, eu quero viver, eu quero curtir as coisas, sabe, eu quero desfrutar. Jesus está falando, olha, você na verdade vai perder a vida. Porque essas coisas não vão encher o seu coração, essas coisas não vão trazer alegria verdadeira, sabe, na tua vida, não vai trazer felicidade, e você já está procurando justamente o caminho oposto. Você vai perder a sua vida, você não vai achar coisa nenhuma. Mas quando você perde por amor de mim, querido, aquilo que antigamente te dava prazer, antigamente que era, sabe, que você fazia, mas você, por amor a Jesus, eu não vou fazer isso. Por amor a Cristo, ele fala, por minha causa, por causa de Cristo, eu não vou mais desfrutar daquilo que parecia que eu estava achando a vida, mas na verdade eu estava perdendo. Mas por amor a Cristo, eu vou perder, sabe? Aquilo que as pessoas deixam você, que é isso, a gente vai sair, você não vai não? Esse negócio besta, assim, de igreja, de assar na sua casa, assim. Então, quando isso acontece, por amor de mim, na verdade você vai achar a verdadeira vida. Está vendo? É o contrário. É o contrário, é o oposto. É um paradoxo, querido, que Lutero achou e quer passar para nós, querido, porque a Bíblia está cheia de paradoxos. 2 Coríntios 12:10, outro paradoxo, para a gente entender, daqui a pouco a gente vai cear. Diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha o que Paulo está falando, ele fala, eu sinto prazer nas fraquezas. Nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. E olha o que ele fala no final, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu não dependo mais da minha força, da minha capacidade, quando eu não dependo mais do meu intelecto, e eu estou totalmente confiando em Deus, esperando em Deus, sendo que Deus é minha fortaleza, não o meu braço, não a minha força. Aí neste momento, da minha maior fraqueza, Deus vai se revelar um poder sobre a minha vida. Você está vendo que é o contrário? É o contrário, é quando nós somos fracos, quando nós não confiamos mais em nós, é que Deus se mostra poderoso na nossa vida. Aí que você é forte. Aí que você, querido, tem a força quando a fraqueza se manifesta em você. Sabe? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto, querido, muitas pessoas estão falando assim, olha, você tem que trabalhar, fazer coisas boas, você tem que sabe, merecer a salvação. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa moral, você tem que ser, sabe, plantar boas coisas, obedecer a lei de Deus, sabe? E isso, querido, ele está falando, você nunca vai ser salvo fazendo isso. Se você quer ser salvo, ele fala, não faça nada. Aceite o meu presente. Porque ele está falando aqui que o salário do pecado, aquilo que a paga correta do pecado é a morte. Meu Deus. Mas ele está falando assim, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está falando, olha, você que quer ser salvo, pare de fazer coisas para ser salvo. Aceite o presente meu que eu estou dando, sabe, de salvação. Pare de tentar se salvar, você não consegue, e deixe que Cristo te salve, querido. É isso que ele está falando, é o contrário. E quantas pessoas estão tentando se salvar pelas suas forças, pela sua capacidade, sabe? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu
eu faço caridade, é porque eu obedeço. Deus falando: pare, vai ao contrário, receba o presente que meu filho fez na cruz por você. Aleluia! Receba, simplesmente creia que foi por você e vive uma vida para Deus em santidade e verdade, querido, porque você não pode se salvar. Meu Deus! É Deus que te salva. E para terminar, para concluir a cruz de Cristo, ele diz assim em Romanos 8,17: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Glória a Deus. Não tem, querido, como participar do domingo da ressurreição, ser participante, querido, sabe do que? Da sexta-feira da paixão. Aleluia! Oh, Deus. Você tem que sofrer com Cristo para poder ser participante da sua ressurreição. Porque ele diz assim: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O domingo da ressurreição, que passa pela sexta-feira da dor, da vergonha e da fraqueza. Primeiro, querido, nós sofremos com Cristo, porque nós confessamos o nome do Senhor, somos injuriados, somos caluniados, somos perseguidos, somos caçoados, somos escarnecidos por causa de Jesus, querido. Nós sofremos juntamente com Ele, nós levamos juntamente com Ele o seu vitupério, a sua vergonha, para você ser participante, querido. Ele fala participante da sua glorificação. No alto caminho, enquanto as pessoas querem direto ir para o domingo da ressurreição, não dá para ir para o domingo da ressurreição, querido, porque a sexta-feira da paixão está antes. Você quer pular uma etapa, não tem como. É o contrário. Você sofre com Cristo, você é louco juntamente com Jesus Cristo. Você é fraco juntamente com Cristo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens. Então, perca com Deus, perca juntamente com Ele, perca a vida, as coisas dessa vida que passam, perca. Quer ser exaltado, querido? Juntamente com o Senhor. Quer governar, querido? Serve como Jesus veio para servir. Sirva, querido, sirva. Porque aí vai ser. Por isso que Jesus falou: olha, eu vou morrer e vocês vão se entristecer. Como nós nos entristecemos, porque Jesus teve que morrer na cruz por nossos pecados. Mas ele falou: mas depois eu vou voltar. Aí vocês vão ter uma alegria que ninguém vai poder tirar. Aí vocês vão ter a alegria verdadeira. Glória a Deus! Mas primeiro você vai ter que entristecer. Primeiro, é domingo, é ali que Deus se revela a nós. E muitas vezes nós estamos na igreja e não entendemos nada. Queremos a glória, o poder, queremos a sabedoria do domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Mas não tem nada disso se você não passar primeiro pela sexta-feira da paixão, da dor, da derrota e da vergonha, juntamente com Cristo. E é isso mesmo que a gente vai fazer hoje. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, eu sou participante disso tudo, porque foi por minha causa. Glória a Deus! Foi tudo por mim. Foi tudo por mim. Onde Deus está mais oculto, é ali mesmo que nós vamos achar Deus. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos. Porque os caminhos do Senhor não são os nossos. E porque Deus não vê como o homem vê. É tudo diferente. É o oposto. É o contrário. Enquanto todo mundo está fugindo da cruz, procurando a glória e o poder, nós estamos indo para a sombra, para a escuridão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sofrer juntamente com Ele. Somos como Tomé, quando o Senhor falou assim, eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser morto. Aí Tomé fala: vamos junto com o Senhor para morrer junto com Ele. Vamos morrer junto com o Senhor. E quando você morre juntamente com Cristo, então também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Amém. Vamos no caminho oposto.
Aleluia. Vamos para a cruz de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.